Boa noite a todos. Chegamos ao fim do percurso. Nas reuniões anteriores, trabalhamos de que maneira que poderíamos chamar sintomas de um humanismo alterado podiam dar conta, cabo do trabalho de Juliana Hoffmann. E hoje eu gostaria de me concentrar na temática da contingência, entender os objetos produzidos nesta exposição como objetos contingentes. Já tive a ocasião de dizer, no dia da abertura, que uma das ideias que nortearam a exposição era tentar transformar os visitantes em cupins. E nesse sentido poderíamos reivindicar o soneto 27 de Shakespeare, que nos diz que o ideal seria olhar a escuridão com essa capacidade que só os cegos têm. Os cupins, vocês sabem, são animais cegos. Ou seja, que os sintomas de dessemelhança, uma dessemelhança generalizada, patentes, visíveis na onipresença da morte, na desfiguração em massa, todos traços oriundos, provocados por epidemias e pestes, tem longa data na arte ocidental. Eles encontraram no dogma cristão um paradigma de legibilidade alimentado pelos flagelos bíblicos, pelos relatos apocalípticos, e integraram-se nessa tendência um conjunto de escritos, segunda metade do século XVI, século XVII, entre os quais poderíamos relembrar os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, forte matriz para a experiência escriturária de um Jorge Bataille no intervalo entre as duas guerras, mas mesmo para a definição de escritura em Roland Barthes, lembrem do Sade Fourier Loyola. Poderíamos incluir o livro das preces e da meditação de 1554 de Frei Luís de Granada. Poderíamos incluir o berço e a sepultura para o próprio conhecimento e desengano das coisas alheias, 1634, de Francisco de Quevedo, e, notadamente, o discurso da verdade, 1671, de Miguel de Mañara. Este texto, particularmente, visava convencer os irmãos da Santa Caridade de Sevilha a respeito da necessidade de doarem seus bens para os pobres, para assim poderem garantir a salvação eterna. O texto de Mañara, em particular, é decisivo para compreender uma das obras mais características deste período. Denilson, vou te pedir para vermos a imagem. Trata-se de uma obra de Juan de Valdés Leal, pintor sevilhano, intitulada Finis Gloriae Mundi. Foi pintada em 1672
na igreja do Hospital da Caridade de Sevilha. Nessa tela se destacam os cadáveres de um bispo e de um cavalheiro da Ordem de Calatrava, devorados ambos por vermes, mas fundamentalmente por cupins. Valdez Leal, comenta um biógrafo, Pedro Massa, tem 50 anos quando pinta esta obra. Vive pobre, desalentado, trabalhou muito ao longo da vida, teve muitos padecimentos, e os louros que a sua arte lhe trouxe são como flores de cinza na desilusão da maturidade. É o homem que Manhara precisa, e por isso entendem-se ambos tão rapidamente, pintor e cavalheiro, porque um representa a ideia, o pensamento, a autêntica força criadora, e o outro é o executor apaixonado de tudo quanto se agita na palavra horrífica e perturbadora. De modo que, a partir dessa aliança, dessa associação entre Valdez Leal e Manhara, surge um conjunto de obras intituladas Os Hieróglifos, que, como assinala um outro crítico de Valdez Leal, gestoso, relembram um famoso afresco, podemos vê-lo, de André Orcagna, O Triunfo da Morte, bem como uma outra obra de Watts, sim, que está na Tate Gallery, em Londres, intitulada Sic Transit Gloria Mundi. Nenhuma destas duas obras, nem O Triunfo da Morte, nem Assim Passa a Glória do Mundo, são superiores em realismo à pintura de Valdez Leal. E nenhuma das duas falam tão energicamente aos sentidos sobre a condição efêmera da existência e o caráter banal das pompas terrenas. Eugène Dors chegou a escrever em um jornal, o jornal ABC, em 1929, um pequeno texto sobre Valdez Leal que vou me permitir ler para vocês. Porque é muito interessante. Ele associa estas representações da perecibilidade da carne devorada por vermes e as roupas por cupins com as danças dionisíacas. Vai dizer que a dança da morte está de alguma maneira vinculada às festas de Dionísios, festas que são, como sabem, tradicionalmente festas de renovação da cultura, né? Coincidem na Europa com a primavera e sempre remetem a uma ideia, a uma noção circular de tempo, vai dizer, de que a vida se renova a cada ano. Escreve Eugène Dors, que vocês conhecem, o autor da teoria do barroco. Um dia, quando a decomposição do mundo grego no período que imediatamente precedeu e longamente seguiu ao brilhante meteoro que foi Alexandre, os cultos do vinho, da morte, do enterro, da tortura e do pranto foram núcleos de contagiosa difusão no sudoeste da Ásia. Daí partiu a força expansiva de mitos e mistérios dionisíacos que a Grécia metamorfoseou em bacanais lacrimosas. Um delírio de voluptuosidade na dor sacudiu aquele mundo. Ofícios obscuros externavam essa vocação patética. As espécies sacramentais foram sangue e lágrimas.
A dança, sua expressão litúrgica, o pranto, o coro, o hino. Essa imensa onda lúgubre transcendeu rapidamente o teatro grego. A tragédia, dionisíaca na sua origem, tornou-se ainda mais grave em seu terror sagrado e se recobriu com crespões de luto ao chegar o momento de Eurípides e da admissão latitudinária de escravos e de mulheres no teatro. Também na Síria, é bom relembrar, aparecia o encapuzado, que se embrulhava em panos, tal como o corpo de Adonis. Era esse o modo de reinsertá-lo na iconografia do enterrado. O homem coberto pelo capuz caracterizava, então, a partir daquele momento, as imitações, as sequências, os influxos da escultura da Borgonha. Logo, entretanto, o símbolo se tornaria cada vez mais grave. O homem coberto com um capuz, por exemplo, na pintura de Jacques Germain, conservada no Museu de Dijon, é o próprio morto. Por trás da esperança, adivinhamos a decomposição da matéria. E não demora que a imagem da putrefação aparece nua. Em alguns túmulos, os chorões dançam com cadáveres, embrulhados em sudários. Os sudários, em algumas outras imagens, foram entreabertos. Aparecem os ossos, as tumefacções, os vermes. Por volta do século XVI, repetem-se na iconografia funerária francesa visões absolutamente comparáveis a estas imagens de Valdés Leal, que, exibidas no Hospital da Caridade de Sevilha, tanta celeuma provocaram na psicologia ascética da Espanha. Essa tradição, salientada por Eugène Dorsky, como digo, é um grande teórico do barroco, vai ser endossada também por Ramon Gomes de la Serna, que logo depois do final da Segunda Grande Guerra, em 1946, escreve uma série de ensaios desenvolvendo uma teoria que ele chamava de gemelismo, vai dizer, existiriam artistas gêmeos, um escritor e um artista plástico, que mais ou menos na mesma época estariam desenvolvendo obras paralelas. O paralelismo ou gemelismo, no caso, é justamente Quevedo como poeta e Valdés Leal na pintura. E nesse sentido, diríamos, esse hieróglifo apocalíptico que Valdés Leal pinta para o Hospital da Caridade em Sevilha se projeta a futuro em A Idade de Ouro, o filme de Buñuel e Dalí, 1930. Mas aparece também em outras vanitates contemporâneas, como A Dançarina Caveira de Dalí, que podemos ver, ali, que recupera os crânios moles do Ângelus de Dalí e dos Cantos de Maldoror, para serem potencializadas em uma outra obra de Dalí, intitulada O Rosto da Guerra, pintada em 1940 e exibida no Museu de Rotterdam. Ou então a performance sobre Dalí e a Caveira, fotografada por Philippe Alsman, em 51, que se conserva em Figueres, no Museu da Fundação Gala Dalí. Se vocês passaram pela exposição já, devem ter percebido
que um dos motes para pensarmos o trabalho de Juliana Hoffman é uma citação de Jean-Luc Godard, quando, em 1965, ele filma Alphaville. Alphaville, podemos exibir, por favor? Alphaville é uma sociedade técnica como a dos cupins ou das formigas. E creio que, se não me falha a memória, a seguinte é um fragmento do filme. Alphaville est le titre du nouveau film de Jean-Luc Godard, un film qui marque le retour à l'écran de Lemmy Caution. Le célèbre agent secret est prisonnier d'une ville étrange et de son maître, un ordinateur électronique, sorte de tyran de l'an 2000. Ceux qui ne sont pas nés ne pleurent pas et n'ont pas de regrets. Il est donc logique de vous condamner à mort. Allez vous faire foutre avec votre logique. Mon jugement est juste et je travaille pour le bien universel. Si vous projetez de nous expulser des autres galaxies, vous n'y arriverez pas. Vous ne sortirez pas. La porte est bloquée. On va bien voir. Film de science-fiction ou simplement d'aventure, Jean-Luc Godard nous le dit à sa manière. Pour moi, c'est pas un film de science-fiction. Enfin, ça l'est, disons, dans la mesure où c'est l'histoire d'un personnage, d'un vrai personnage de fiction qui est Lemmy Caution et qui arrive dans une ville que j'ai appelée Alphaville et qui est une ville scientifique dominée par la science et l'électronique. Et donc, c'est de la science-fiction puisqu'il y a la fiction qui rencontre la science. Dans cette ville, les gens vivent comment avec de l'électronique? Ben, ils vivent plus, enfin, ils existent à peine, ils sont comme des fourmis. Enfin, c'est une genre c'est un peu l'idéal d'Alphaville, on le dit dans le film, c'est la société des fourmis, une société sans drame, sans bonheur non plus, mais qui est une société purement technique. Et le Lemmy Caution que l'on retrouve dans le film de Jean-Luc Godard est un petit peu différent de celui que l'on connaît. C'est différent parce que nous avons traité un sujet, c'est-à-dire que M. Godard a traité un sujet qui est beaucoup plus important que les autres films que j'avais tournés. Enfin, on l'a tourné aujourd'hui à Paris et il n'y a rien d'extraordinaire. Et finalement, ça a l'air assez étrange, mais enfin, je veux dire, nous vivons dans un monde qui, si on sait le regarder, qui est finalement assez étrange et peut-être assez terrible. Et quand vous êtes-vous connus? On s'est rencontrés un jour, on tournait ensemble dans un film d'Agnès Varda, un petit sketch chaque. Et il m'a vu et puis il a pensé tout de suite qu'il pouvait m'engager pour faire le 7 péchés capitaux. Et depuis, il a pensé à moi. Et enfin, ça s'est abouti. On a enfin tourné le film. Tout le monde a dit non, jamais ce film sera tourné. C'est ridicule, Constantine. Et Godard, c'est ridicule, mais c'est pas du tout ridicule. Vous auriez envie de tourner un nouveau Lemmy Caution avec Elie Constantine? Je l'ai proposé avant, je voulais tourner moi La mort de Lemmy Caution, mais il n'avait pas encore envie de mourir, alors on a trouvé un autre sujet. Et alors La mort de Lemmy Caution, vous le tournerez sans doute? Un jour, quand il fera plus du tout le cinéma, qu'il sera très vieux comme ça, je tournerai son dernier film, ça sera La mort de Lemmy Caution. Podemos passar ao próximo? Alphaville est le titre du nouveau film de Jean-Luc Godard, un film qui marque le retour à l'écran de Lemmy Caution. Pula, por favor. Le célèbre agent secret est prisonnier d'une ville étrange. Aí. Vamos voltar para cá. Santa Catarina, início do século. Era em junho, como agora, né?
e botar a cabeça para fora das portas ou das janelas sem vidros, apodrecidas e gretadas do tempo, fora impossível. A chuva desabava em cachoeira e a ventania larga e funda poderia arrancar as cumieiras esburacadas pelo cupim e a mamangava. É uma citação de E Não Voltou, um relato de 1945 de Otongama Dessa. Faz parte do seu livro Homens e Algas, publicado em 1957, cujas personagens provinham todas de ranchos rústicos, ranchos de lama batida e grossas janelas de pau. Muitas dessas pessoas habitavam quartos cheirando a pobreza, diz o narrador, e a sanapismos, gemendo com a pontada ou apáticos e lívidos, com um pano velho amarrado à cabeça quieta e muda. Mas a maior parte deles, porém, a tormenta afogou dentro de uma onda e o mar, depois, com outros detritos que devolveu à terra, já esponjosos, moles e podres. Um dos leitores dessa obra, Ricardo Hoffman, escreve: o mar retém todos os resíduos da origem, enquanto o passado volta ao chão consagrado. Ou seja, que o artista cria, portanto, a partir de restos e relíquias de sua própria comunidade. Retenhamos essa ideia de homens e algas, porque ela se aplicará, no caso de Juliana Hoffman, a um conjunto heteróclito de livros da biblioteca paterna. O de Gama Dessa é um deles. É um livro com que Juliana começa a trabalhar por volta de 2000. Todos esses volumes compartilham, no entanto, um traço indelével. Todos sofreram a contingente intervenção dos cupins. São, para retomar uma expressão do contista peruano Ribeiro, Júlio Ramon Ribeiro, poeira de saber. São, antes de mais nada, livros de referência. Recomendo para os que se interessem pela literatura, e a literatura latino-americana, que é sempre pouquíssimo lida, lerem o excelente conto de Júlio Ramon Ribeiro, intitulado A Poeira do Saber. Faz parte de um livro que se chama A Palavra do Mundo. É uma antologia dos contos dele, publicados entre 52 e 77. Quais eram esses livros devorados pelos cupins e que, de alguma maneira, serviram como estopim para a reflexão de Juliana? São basicamente livros de referência, como o Oxford Home Atlas of the World, editado em 1955 pelo Departamento Cartográfico da Clarendon Press, para uso fundamentalmente escolar, doméstico. Qualquer casa tinha esse atlas. É a clássica enciclopédia Barça, outra infaltável das bibliotecas familiares. Ou então a edição 1978, a original é bem mais antiga, de 1936, há uma intermediária, do início da guerra, 39, do dicionário Cassel, alemão, inglês, preparado por Harold Betteridge. E a ele se somam algumas outras obras de caráter panorâmico que definem o que um leitor relativamente culto, digamos, da primeira metade do século XX, precisava conhecer. The Building of the Modern World, uma obra de 1942 de John Adams Brandon. The French Revolution, 1916,
de um sociólogo discípulo de Sorel, Louis Madelin, As Maravilhas do Conto Francês, uma antologia de Douglas Riedel, professor de literatura francesa na Universidade de São Paulo, ou a English Social History, A Survey of Six Centuries, de George Macaulay, um livro também imediatamente posterior à guerra, 1946. A ele se somam ainda alguns textos ficcionais, de gosto não menos eclético. São os poemas de Robert Frost, que tinha vindo a São Paulo para o Congresso dos Escritores de 54, passando meio que despercebido, dado que todos os holofotes se dirigiam a William Faulkner, que, bêbado, não conseguiu acompanhar as sessões do Congresso, só apareceu uma única sessão e displicentemente falou algumas palavras de compromisso e sumiu. E o Frost, que esteve ali disciplinadamente em todas as sessões, ninguém deu a mínima. Estão também ali publicados os relatos de ficção científica de Ray Bradbury, como The Illustrated Man, de 51, The Pocket Book of O. Henry, uma antologia preparada por um crítico colunista da New York Review of Books, o Sr. Brickell, As Histórias dos Mares do Sul, de Somerset Maugham, o pastiche Monsenhor Quixote, de 1982, de Graham Greene, uma obra tardia de Graham Greene, A Morte em Veneza, de Thomas Mann, versão em inglês, da Vintage Books, de 54, o clássico relato pestífero de Gustav von Aschenbach, e por último uma coleção de capa dura, livrinhos de não mais de 60 páginas cada, com que por volta de 1995 a Penguin Books comemorou seu 60º aniversário. São eles Bartleby, de Melville, The Dreaming Child, de Denison, The Pavilion on the Links, de Robert Louis Stevenson, Baba Black Sheep, de Kipling, First and Last, de Truman Capote, e fragmentos da autobiografia Pages from a Scallion's Diary, de George Orwell. Todo esse trabalho que Juliana faz com esses livros devorados pelos cupins pode ser, a meu ver, lido em paralelo com a obra de outros dois artistas contemporâneos latino-americanos. A primeira artista em que pensei foi a artista venezuelana Gego, nascida Gertrude Goldschmidt. Gego nasceu em 1912, morreu em 1994, mas talvez com quem eu mais veja sintonia seja com a fusão de aracnologia e astrofísica, visível em obras tais como Galaxy, The Cosmic Death Spider Web Orchestra, Musical Quasi Social, Arachnophobia, Aerocine, de Tomás Saraceno. Tomás Saraceno nasceu em Tucumã, na Argentina, em 1973 e reside na Alemanha. Saraceno é um explícito admirador de Julia Kossic, um dos pioneiros da arte cinética e das preocupações com o meio ambiente em início da década de 40, ou seja, um dos pioneiros da arte concreta na América Latina. E eu creio que a obra, tanto de Gego quanto de Saraceno, poderiam ser, junto com a de Juliana, poderiam ser enquadradas à luz de uma recusa do antropocentrismo ontológico e pensada, então, sob o prisma dos novos realismos
que representam um retorno à ontologia, na medida em que se aproximam do ser enquanto absoluto, quer dizer, enquanto dissolvido, enquanto algo separado e independente da consciência. De fato, depois do argumento cosmológico formulado por Leibniz nos Princípios da Natureza e da Graça, em 1714, Leibniz, relembremos, intuía que não existe história universal senão história da contingência. A história universal era história da contingência. No século XX, Henri Bergson sempre defendeu a ideia de que existe uma contingência radical no progresso e é por existir essa contingência que existe a duração. Contudo, um realista lógico como Morris Cohen ainda entenderia a contingência como um elemento irracional, no sentido de que toda forma é a forma de alguma coisa que não pode se reduzir a uma simples forma, ou seja, está sempre sujeita a se transformar em outra coisa. Mas os novos realistas, que são leitores de Heidegger, isto é mais do que importante levar em consideração, os novos realistas passam a conceber uma ontologia em que todos os entes são fundamentalmente contingentes. Só existem entes contingentes. Esses entes não podem ser outra coisa do que contingentes, porque a própria contingência se torna um traço necessário da nossa cultura. Não suportaríamos uma cultura em que nada mudasse, em que não existisse a liberdade para a metamorfose. Ou seja, que se algum imperativo a nossa cultura tem, é a necessidade de sermos contingentes. A contingência, para um jovem filósofo francês, discípulo de Alain Badiou, Quentin Meillassoux, a contingência é o saber da metamorfose, o poder ser outro da coisa mundana. Axioma que se desdobra em dois. De um lado, diríamos, existe a não contingência da contingência, ou seja, a contingência é necessária, é imperiosamente necessária. E de outro, o fato de que a contingência não pode ser um atributo contingente do ser, ou seja, a contingência é ontologicamente necessária ao ser. Nestes casos, os cupins de Juliana Hoffmann, as aranhas em Saraceno tem enormes instalações em que ele coloca um conjunto de aranhas em um ambiente fechado, úmido, a tramarem as suas teias num espaço fechado do museu durante uma semana, 15 dias, uma coisa assim, e a exposição se abre quando ele considera que essas teias estão suficientemente avançadas, ou seja, que é uma exposição basicamente performativa, vai dizer, realiza na medida em que enuncia. Ao enunciar o trabalho das aranhas, esse trabalho se realiza. Podemos até depois pensarmos a relação do performativo com a cultura contemporânea. Mas eu particularmente, então, vejo tanto no trabalho de Saraceno como no de Juliana Hoffmann o trabalho com animais cegos, aranhas, cupins, que traçam, entretanto, figuras. Figuras que estão regidas pelos princípios de não contradição e de não todo, vai dizer, de impossibilidade do todo. Impossibilidade do todo pelo infinito e pelo indefinido, pelo argumento ontológico e pela identidade, como marcas da eternidade na consistência do signo. Figuras essas que derivam, por sua vez,
da necessidade da contingência e delimitam, em suma, aquilo que o ente pode ser e, nesse sentido, determinam, em última análise, aquilo que o ente precisa ser para justamente poder ser ente, para poder ser objeto. A partir da diferença ontológica de Heidegger e a partir da différence de Derrida, o novo realismo entende que o ente é um ato. O ente é um ato, uma performance. E, portanto, o ente é contingente, ao passo que o ser, pelo contrário, é necessário. O presente vivo é constituído pelo traço, e, sob esse ponto de vista, não há diferença entre a representação efetiva e a representação fictícia, o que não significa necessariamente ceticismo cínico. Ao contrário, eu diria que isso se traduz como um exame transcendental das condições da presença, em que os conceitos de ato e o conceito de originário se tornam problemáticos. O ser que nos surpreende é a nossa casa e o nosso túmulo, escreve Ricardo Hoffmann. Ou seja, que o ser não é um ente nem um fato, mas algo estritamente necessário. O ente não é necessário, mas a contingência é. As figuras traçadas, elaboradas por estes artistas, são, portanto, aproximações especulativas ao absoluto. Ou, poderíamos dizer, em outras palavras, são hipercaos. Hipercaos em que tudo, a começar da própria cultura letrada, seus textos, seus códigos, seus mapas, pode realmente colapsar a qualquer momento, não atendendo a uma lei superior que destinaria qualquer coisa a seu desaparecimento, mas em virtude da ausência de um imperativo capaz de preservar da perda o que quer que seja. Tudo é passível de destruição. Tudo o que conhecemos até agora pode vir a desaparecer. Nada está garantido. A contingência como puro possível, um possível elevado à condição de uma subjetividade, esse possível procurado na arte no mínimo desde Duchamp, não afirma apenas que tudo pode acontecer, mas sustenta também que nada aconteça e até mesmo que aquilo que é e continue sendo aquilo que ora é que se transforma no nosso grande desafio, o autêntico desastre. Poder-se, de alguma maneira, e em última análise, pensar em um desaparecimento tanto da necessidade quanto da contingência, uma vez que a noção de obra de arte se torna necessariamente contingente ou contingentemente necessária, ao oscilar sempre entre o não poder não ser da necessidade e o poder não ser da contingência. É nesse sentido que essas obras de arte se poderiam definir como irreparáveis. Irreparáveis no sentido de que não fundamentam nenhuma liberdade, ou seja, alguma coisa que não pode não ser e, por isso mesmo, revela uma contingência elevada a um segundo grau, potencializada. A maneira de Bartleby. Tudo que real se extingue atrás da casca do ovo. Tudo que espera continua na bolsa, os braços cruzados, a testa apoiada no umbigo. Nenhuma imagem pode contrariar a sabedoria que conserva o ser num círculo. O ser que nos surpreende, Ricardo Hoffmann. Se as vanguardas trabalharam com um eu fóssil, e podemos encontrar a figuração do eu fóssil nos 300 ou 350 de Mário,
no Borges e eu, do homônimo, no César Vallejo desdobrado, nos próprios poemas, e tantos outros poetas clássicos da nossa modernidade do século XX, Meillassoux, no entanto, nos propõe considerar a matéria fóssil não exatamente como aqueles materiais que conservam traços da vida passada, mas como aquilo que indica, no entanto, a existência de um acontecimento ancestral, vai dizer, um arquifóssil, um fóssil arcaico, da arché, dos primeiros tempos, da erupção inusitada, súbita, inesperada. Esse arquifóssil designaria, então, o suporte material a partir do qual experimentamos o lugar possível para um fenômeno ancestral. Nesse caso, se abre a perspectiva ética de um Deus imanente e virtual transformado em pura imagem, que Meillassoux, que é um fino leitor de Mallarmé, lhes recomendo para aqueles que estiverem interessados num livro de Meillassoux que se chama O Número e a Sereia, uma decifração do lance de dados, que é um primor de leitura, uma especulação sobre o número na conformação desse poema, que é, de alguma maneira, introdutor e epilogante da própria modernidade. Meillassoux, digo, que passou por Mallarmé, incorporou a lição malarmaica, entende que um artista tão preocupado pelo controle do acaso, quanto ciente da impossibilidade de abolir esse acaso, daí o fato do poema de Mallarmé terminar com um talvez, com um peut-être, não termina com uma antologia, não termina com uma afirmação de que alguma coisa é, termina com uma hesitação. Peut-être, pode ser, talvez, quem sabe. Tudo isso marca a contingência da própria possibilidade recusada através de uma obra-constelação que é simultaneamente início e epílogo do moderno. E esse paradoxo nos permite constatar que na ideia do livro sob intervenção de Juliana, o livro está sob intervenção, a cultura letrada está sob intervenção, nós assistimos performaticamente à sua devoração sem resto e sem utilidade. Nos encontramos, então, com versões não mais domésticas, porém públicas. Ela poderia ter jogado esses livros no lixo e não provocado nenhuma dessas reflexões, mas ela optou por transformar isto em ready-mades potencializados, colocou isto para a nossa apreciação, e depois de percorrermos a exposição, só podemos concluir que estamos aqui diante de uma reflexão tornada pública que guarda relações com a arte conceitual e com certas elaborações, manifestações da arte efêmera. São intervenções, a meu ver, que em sua contingência compartilham um absolutismo imediato, na hora. Se apresentam e se consomem na hora. E, em paralelo, tem uma significação diferida. Não captamos todo o sentido na hora. Para isso existiram os 9 encontros, para isto estou falando, para isto convido vocês a voltarem mais de uma vez à exposição, para dizer que o sentido vai se elaborando nas sucessivas visitações. O imediatismo passa pela relação chocante de nojo, de estupor, entre o artista e o público, ao se depararem com um humanismo alterado, um humanismo abjeto,
as relíquias dos cupins, ao passo que o diferimento, a diferença, a autêntica différence, por sua vez, se efetiva pela disseminação de um conhecimento, cujo acesso por parte da audiência é previamente mediado pelo artista, que vai decidir, em última instância, quanto ela mesma nos permite conhecer desses livros, quanto ela mesma nos exibe das leituras de seu pai, das escolhas do proprietário, mas não menos dela própria, ao contemplá-los como objetos contingentes. O Manifesto Realista de Gabo Nicholson e Martin negava o milenar preconceito egípcio de que os ritmos estáticos são a única base possível para uma escultura, e proclamavam, em compensação, os ritmos cinéticos, os ritmos do movimento, como uma parte nova e essencial da obra escultórica, por serem as únicas expressões reais e possíveis das emoções do tempo. Indignado contra aqueles que chamavam seus trabalhos de abstratos, Brancusi definia-os como o que havia de mais realista, porque eles eram reais não quanto à forma exterior, mas quanto à ideia, quanto à essência das coisas. Os objetos contingentes que a Juliana Hoffmann disseminou para a nossa apreciação se pautam por um novo realismo que toma a vida como campo de potenciais explorações. E é essa articulação entre arte e vida que, a meu ver, representa uma das contribuições mais consistentes desta proposta de Juliana. É fundamentalmente isso que queria dizer. Abrimos para intervenções, comentários, associações. Podem vir, claro. Temos tempo. Hoje eu preparei uma coisa mais curta, para justamente dar tempo de conversarmos. Como vai, Bianca? Tudo bem? Não, tudo bem. Bom, como muitos de vocês acompanharam, boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui. Vários amigos da artista, do curador, da equipe. Obrigada a todos por estarem aqui. Raul, muito obrigada por essa belíssima fala. Encerra com um monte de questões e faz pensar que a gente poderia continuar de muitas maneiras essa conversa, ela não acaba aqui. Por exemplo, quando você mostrou o Juan de Valdez e depois foi mostrando as outras obras, o Dalí, e mencionando outros artistas, nossa, a gente poderia construir um atlas maravilhoso sobre isso. Quando você refaz a leitura de que a primeira instalação que abre essa exposição é a que faz a gente pensar que era um cupim, só hoje eu me dei conta de que, poxa, a gente poderia exatamente chamar, sonhei que era um cupim, como o Kafka, sonhei que era uma barata. E aí a gente já teria uma outra linhagem. Essa ideia do livro interrompido, não sei se a expressão foi essa, nossa, dá muito assunto para a gente conversar. Sob intervenção. Sobre intervenção, sabia que a expressão não estava correta. Na verdade, é o antropocentrismo que está em xeque, né? E
o Homem Sapiens não é mais aquele. Podia ser, carnavalescamente a gente poderia chamar assim, né? O Homo sapiens. O Homo Sapiens. O Como Sapiens. Não sabe tanto, não sabe tanto quanto ele pensava. Então a tua aula é uma aula belíssima, mais uma vez. E muito obrigada por isso. É um presente, foi um presente de muitas maneiras. Mas a gente podia abrir para que a mesa falasse alguma coisa, e se alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar, dizer o que surpreendeu, o que gostou, perguntar das obras, porque algumas são perturbadoras. Então, gostaria de deixar todos bem à vontade, para a gente poder estabelecer uma conversa mesmo, nessa noite que não fecha a exposição, ao contrário, ela está em processo, em abertura, mas fecha esse ciclo de debates que foi, para muitos de nós, várias pessoas já deram um retorno muito profícuo, um privilégio. Acompanhar uma exposição que não é uma exposição de amigos, acompanhar textos curatoriais que não são textos de horóscopo, quer dizer, esse texto e essas reflexões foram feitas especificamente para essa exposição, para essas obras e para essa artista. Então, é um prazer poder acompanhar tudo isso. Eu gostaria de publicamente agradecer essa parceria e publicamente agradecer a Juliana pela confiança que nos depositou, ao curador pela empreitada maravilhosa, da aventura que nos proporcionou, dessa ideia de que podemos pensar com consistência, mesmo que o saber não seja definitivo. Agradeço muito. E acho que a gente podia conversar. A Bianca quer falar alguma coisa, querida? Ou Juliana? E pensar sem culpa, eu acho importante pensar sem culpa. É importante quando se trabalha com artistas vivos e artistas locais, pensar sem culpa. Uma dessa está aqui junto com a mais fina flor do barroco internacional, né? Então, se a gente não casa o local com o universal, nunca saímos do pântano, né? E eu acho fundamental isso, poder sair do lugar comum, do trivial, do básico, do sem risco, né? Isso para mim é terceiríssimo. A gente morde a própria cauda, né? Eu cobrava do coitado de Denilson, que alguma coisa que é superior à sua força, o fato da exposição não ter mais horários, não poder ser visitada aos finais de semana, não poder ser visitada de manhã. Eu conheço várias pessoas que tentaram vir nesse final de semana e deram com a porta fechada. E é sempre a mesma história. As pessoas não vêm. Sim, mas se você fecha a porta, menos virão. Então, é um círculo vicioso. Como sair disso? Como sair de uma crítica que seja apenas descritiva? Esse artista nasceu em Videira, em 1969, estudou aqui e acolá, produziu isso e aquilo, ou seja, que fica na descrição das obras e se esgota nisso. Não é possível, não é mais possível. Não? Então, qualquer possibilidade de ombrear o que se faz entre a gente com outros discursos, outros debates, etc., me parece extremamente salutar para tirar a arte do poço, porque senão a gente acaba se afundando cada vez mais. E repetir o discurso de que são artistas menores. Claro, exatamente. Essa baboseira de artistas maiores ou menores, isso não conduz a nada, né? Ou seja, a crítica é maior ou menor. Ou você tem ferramentas para ler uma obra ou você não as tem. Você sabe. Perguntas, colocações? Eu queria só reforçar essa questão, acho que isso abre para acho que o professor Raul traz algo que é realmente muito importante para todos nós, que somos parte do circuito de artes, que circulamos, né,
por aqui, moramos aqui, enfim, temos amigos, artistas, críticos, curadores, pessoas que estão tentando reelaborar, reinventar, reimaginar um circuito, justamente pela carência do nosso circuito. Eu queria reforçar isso. Eu trabalho com artes desde os anos 2000, início dos anos 2000, e uma das coisas que fora de Santa Catarina, expondo fora, fazendo pesquisa, e uma das coisas que eu noto aqui que é muito problemática e que a gente tem que sair é esse fechamento que a gente tem de não trazer pessoas de fora. Tem uma certa relutância, me parece, com o intercâmbio, um pouco menos hoje, mas ainda tem, não sei, estar preparado para que pessoas de fora venham e vejam a nossa exposição. Acho que isso é muito importante. Não é bobeira falar isso, sabe? Que a gente possa chamar cada vez mais artistas, pesquisadores, professores, curadores, críticos, pessoas que estão circulando pelo Brasil e fora do Brasil. A gente tem, ao nosso lado, na Argentina, excelentes críticos que organizam a Bienal Sura, na Universidade de 3 de Fevereiro, que inclusive teve agora no congresso que a diretora da Bienal Sur teve no congresso que a gente organizou do surrealismo Sala Vazia. Então, são oportunidades, mesmo que seja online, que você pode ali fazer uma pergunta online, são oportunidades para você trocar, para você estar em contato. Isso força com que a gente também possa desenvolver mais, elaborar mais. Não é uma questão de pensar de ser maior ou menor, de estar dentro ou fora, mas é essencial, é assim que se vive, é assim que se faz, é assim que se trabalha com arte. Pensar junto, né? É assim que se pensa junto. Isso é muito importante. A gente precisa mudar isso em Santa Catarina. É urgente. Já se melhorou muito, mas é muito pouco. Muito pouco. Eu queria... Não falo só para vocês, falo para mim também, falo para todos, tá? Eu queria primeiro agradecer os curadores. Um momento bem importante, assim, trabalhar junto. Foi um prazer, foi um aprendizado, porque o artista, a gente acaba se isolando no ateliê e mergulhando. Às vezes eu me sinto assim, 2, 3 Julianas. Eu estou no ateliê sozinha, eu mergulho, eu ponho a minha música, eu vou para o outro mundo, e é quando as coisas vão acontecendo. E então essa exposição está sendo um momento único para mim, que eu estou podendo pensar minha obra em conjunto, pensar junto com vocês e com vocês. Quem tem acompanhado as conversas, a gente tem trocado algumas ideias no final junto. Isso para mim está sendo bem importante. Eu trabalho já com esse material há bastante tempo, né? Os primeiros livros que eu encontrei foi em 2000. E mesmo que eu siga o paralelo fazendo as pinturas, porque desde pequena eu achei que eu fosse sempre pintora, então trabalhar com esse material para mim foi acontecendo involuntariamente, a vida foi me levando para isso. E parar agora eu estou sempre em casa, de tempos em tempos, eu pego esses livros, eu limpo, eu abro, eu ponho tudo na mesa de jantar. E, então, cada vez que eu abro, eu encontro uma nova obra, os cupins vão trabalhando, então eles vão me entregando aos poucos o trabalho. Então, está sendo maravilhoso para mim poder pensar essas obras em conjunto. E quase que essa exposição não acontece, né? Mas graças a Deus está aqui. E queria agradecer também toda a equipe dos jovens que nos acompanharam, a equipe do Badesc que fez o que pôde para tudo acontecer, com todas as dificuldades que a gente sabe que não é fácil. E eu concordo com a Bianca que a gente tem que pensar de uma forma mais ampla, né? Então pensar no local, no regional, mas no universal, e fazer as pontes e os diálogos, porque não adianta a gente pensar fechado, né? Tem que pensar amplamente. E eu acho que as falas da Rosângela, do Raul, da Bianca mostraram isso, né? Com todas as referências que trouxeram.
Então, eu queria agradecer demais então, a todos. E as artistas? As artistas do Jardim. As do Jardim eu queria falar. Sobre essa exposição do Jardim, foi um grande desafio. Nós temos aqui várias artistas presentes, Sara, Laís, Yara, estou vendo aqui, depois também podemos convidar. Foi um imenso desafio. Então eu pensei em artistas, bom, aqui dentro da fundação, na realidade os artistas são os cupins, né? Eu só fiquei meio que orquestrando eles. E eu escolhi, e a ideia seria, os artistas no Jardim são artistas que trabalham já com essas questões da natureza, do meio ambiente já há muito tempo. Então trabalham com casulos, ninhos, tem um olhar para a natureza, para os animais, para o meio ambiente, né? E eu queria fazer esse diálogo, então. A gente vai ter conversas com as artistas do Jardim, visitas guiadas, então a gente acompanhe pelo Instagram da Fundação, a gente vai estar compartilhando essa programação. Então eu queria agradecer a todos. Denilson, eu queria também agradecer a tua coragem e disponibilidade, porque fazia muito tempo que a casa estava meio que mais parada, digamos assim, né? Essa sala estava desativada, o jardim... Não vamos dizer as moscas, né? Quase, não vamos dizer assim. Aos cupins. Mas assim, aqui em cima estava desativado, a gente pediu, você providenciou prontamente. Os espaços que não eram ocupados, você providenciou. A sala do fundo, como a Juliana está falando aqui, o corredor. E não recusou nada do que estava ao teu alcance e também o que não estava para tentar dar uma investida e fazer a gente tentar ir mais longe para a gente poder realizar essa exposição. Aí, por insistência do Denilson, que a exposição do Jardim saiu e foi a sorte, porque as curadoras jovens puderam fazer um trabalho muito lindo no Jardim, com as artistas da ilha. A Juliana tem esse temperamento, ela chama, ela não afasta, ela soma. Então ela chamou as artistas para conversar, ela compôs com o que estava aqui dentro, um diálogo com o que estava lá fora, e sempre muito aberta para as propostas da curadoria, que são propostas algumas bem ousadas, que a gente não tinha feito, e alguns exercícios assim que foram de embate, que não foram fáceis para a gente chegar a um acordo. Me refiro especialmente à expografia. Então a Juliana faz isso, ela é muito agregadora, ela trabalha em colônias, como é o coletivo de cupins, é colônias, e ela trabalha assim. Mas Raul, tem tanta coisa para falar sobre os barrocos, porque eu acho que essa exposição ficou tão barroca. Ela é o Inácio de Loyola, é o Quevedo, é o Otungama Dessa. Achei muito legal você colocar essa perspectiva de somar os barrocos com o realismo da literatura do Otungama Dessa, que é um realismo tardio, né? De um século depois, o realismo do Gama Dessa. E você... De como o tardio catarinense pode ser reinterpretado sob uma outra Exatamente, ótica. Não é o que falta, é outra coisa, né? Em vez de disfarçar o tardio, dizer, não foi tão tardio assim, né? Poder dar um pulo e colocá-lo em outro patamar. E é o que acontece com o Gama Dessa no Homens e Algas, que muitos de vocês devem saber, é um contraponto ao Virgílio Vaz, Homens e Campos. O Virgílio Vaz tinha uma leitura, um esforço realista, mas uma leitura bem realizada. E no Gama Dessa é uma leitura... mais crua. Exatamente, ele pretende ser cru, né? Tipo assim, Virgílio, vou te mostrar onde você não foi. Vou estender os teus olhos aonde você não viu. Então, acho muito interessante essa coisa. E especialmente acho interessante você pensar, Juliana, junto com o novo realismo, não é o neorrealismo, mas o novo realismo, e ainda assim manter um foco para o barroco, porque isso aqui tudo é vanitas. E isso aqui não deixa de ser um memento mori, lembra-te que morrerás. Lembra que tudo que está aqui
que é contingente. Achei essa proposição de hoje fechou com chave de ouro. Quando você diz que lá vem a turma das fanzocas, assim, nós somos mesmo, tá bom? Alguém quer falar mais alguma? Alguém quer falar? Ai, que bom. É Rodrigo, né? Por favor, eu vi que tem lá atrás, eu já tenho. Obrigado, Rosângela. Eu queria voltar à fala do Raul, achei muito bonita mesmo. E você me deu o gancho da continuação aqui. Eu queria voltar a esse seio do barroco, que marcou muito toda a sua exposição, articulando a sua frase final. Porque uma das tópicas mais importantes do barroco é mesmo a vanitas, para, através da morte, tentar reformar a vida. Então ela evidencia muito fortemente essa corrupção sensível de tudo, que está um pouco também no olhar sensível da Juliana de captar essa corrupção desse mundo material, mas essa corrupção ela só é passível de um lavor, de um trabalho artístico, intelectual, porque se busca pensar a vida. E a tua última frase foi justamente essa relação entre arte e vida. Então eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso. A equação arte-vida, eu acho que é colocada em termos irreversíveis pelo dadaísmo e sobrevive nos mais interessantes dos surrealistas como uma possibilidade de reinvenção e potencialização do falso. Eu diria que, em última análise, interpretar a arte moderna como uma arte barroca pressupõe admitir que a arte moderna descansa numa função paródica dela mesma, da arte, da literatura. Quer dizer, é quando a arte se percebe, se detecta capaz de potencializar o enunciado a um segundo grau, a uma segunda potência. Na medida em que desaparece a naturalidade e começa-se a intuir que é pela via do artifício que podemos sair do impasse, um outro panorama aparece. Dada interrompe este falso namoro entre identidade e representação que chega ao paroxismo com o realismo e, de alguma maneira, ao estabelecer o curto-circuito, nos torna conscientes da força do artifício. Força do artifício que há de permanecer em alguns pensadores do século XX, eu diria fundamentalmente Blanchot, Foucault, Deleuze. Por quê? Porque em todos eles é indispensável a associação entre arte e vida. Isto é indispensável entender que não há uma maneira de ler a sociedade que não seja biopolítica, quer dizer, que não seja uma acomodação dos mecanismos, dos dispositivos de produzir vida. No momento de vidas artificiais, de vidas sobrevivências, ou seja, vidas que se colocam para além do limite físico. Uma reflexão biopolítica, e esse é o horizonte que abrem esses pensadores, nos coloca diante da necessidade, já não digo da possibilidade, da necessidade de pensarmos o doméstico como uma matriz do público. Deixamos de ter a clássica separação entre o
o íntimo e o externo, e justamente o que talvez melhor caracterize o mundo contemporâneo seja esse caráter estranho em que alguma coisa de muito próprio, de muito íntimo, de muito doméstico se tornou estranha aos nossos olhos. Isso começa com o Barroco. Passa por esses artistas e pensadores que mencionei, e me parece que é o horizonte da nossa reflexão contemporânea. Não há como fugir ou fingir que isto não nos toca ou não nos perpassa. Não sei se esclarece a questão. Na verdade, era mais para te ouvir mais. E eu fiquei pensando agora, você achou Foucault, e eu fiquei pensando se o Paul Valéry não poderia também. Paul Valéry era um pensador tão absolutamente comedido que me custa encaixá-lo na série. O admitiria na medida em que com Valéry aparece também a ideia da metamorfose a partir da dança e do desenho. Quando ele lê Degas, esse horizonte que ele abre. Porém, em tantas outras ocasiões, ele tenta circunscrever a sua reflexão a uma compreensão, eu diria, verificável do que seja o poético, que me parece que acaba domesticando certa contingência que brilha muito mais intensamente em seu mestre Mallarmé. Então, me parece Mallarmé muito mais moderno que o próprio Valéry. Mais radical. Inclusive o belíssimo poema dele sobre o mar, né? Os detritos que o mar traz. Claro. Tem tudo a ver com o que você cemitério citou, marinho, a jovem marinho, parca, né? Sim, há muito disso. Sobre o mar. Há muito e tem disso. exatamente os restos que a Juliana trabalhou. Claro. Os restos que vai trouxe. Diga. Gostaria apenas de participar ao meu feedback. Estou começando a testar as águas nos meus estudos a respeito de arte. Eu só preciso colocar que é um trabalho muito potente. Quando a gente está habitando esses espaços expositivos, essas galerias, essas exposições, esses museus, muitas das vezes a gente está consumindo a obra que está na nossa frente. A gente come aquilo com os olhos. E nessa exposição, nessa premissa de colocar o espectador enquanto cupim, para que ele também possa consumir isso, eu vi exatamente o contrário acontecer, né? Eu vi durante o momento de inauguração da obra, da exposição. Você vê aquela quantidade de pessoas entrando e transitando por um espaço tão apertado quanto é a Casa do Badesque, exatamente como cupins, muitas vezes até cegos e entorpecidos pela vaidade de ter o privilégio de estar habitando esse espaço, que é de cultura, que é de intelecto, né? E mesmo nessa indulgência, eu me senti completamente despido, assim, de qualquer coisa que eu pudesse estar sentindo naquele momento, senão a própria denúncia dessa contingência. O que está exposto aqui dentro dessa casa não é nada senão exatamente esse memento mori. Essa ideia de que um dia tudo acaba, de que nada que a gente tem aqui nesse momento, nem mesmo o ar que a gente respira, é garantido. Também entra nessa ideia de que é muito cíclico, porque isso também nos faz apreciar a vida de um jeito muito mais bonito e mais intenso. Então eu realmente só queria poder estar trazendo a minha devolutiva acerca da experiência que está sendo estar aqui e parabenizar de verdade, porque é uma coisa completamente ímpar a qualquer outra obra que eu já tenha experienciado antes. Muito obrigada mesmo, de verdade. Muito obrigado. Sim? Sim. Quando a gente volta
E a gente entra pelo doméstico, um pouco sai, mas não sai totalmente, me parece também, pelo percurso da mostra. Mas não há um elemento aí que é essencial e que também está, me parece, na obra da Juliana, e eu concordo com o professor que falou antes, quer dizer, acho que o artista tem que tocar em algum ponto em quem, na generosidade de quem está ali lendo, ou vendo, ou escutando a obra, né? E o que eu posso dizer é que a obra da Juliana já tinha visto as coisas dela em algum lugar, talvez há muito tempo atrás, eu falava no SIC, mas não é o SIC que ela é aqui, talvez? Sim. Enfim, ela toca, tem uma sensibilidade ali que me chama. Não saberia explicar isso. Mas há algo na obra dela que me capta, que é o detalhe. A importância que ela dá ao detalhe. Se você puder comentar isso. Eu acho que não é um trabalho que se atenha à forma. Houve toda uma hegemonia da forma, fundamentalmente do período da guerra em diante. Conhecemos talvez a sua expressão mais canônica, que seja o julgamento de Clement Greenberg. Sabemos das consequências para uma geopolítica da arte, o esgotamento das vanguardas europeias e a monopolização da definição do que seja arte moderna pelos Estados Unidos. Os modernos museus de arte americanos, que escolhem como zero da construção o expressionismo abstrato americano. Ou seja, que se pensamos o que é o moderno, a partir da coleção do MoMA, é o expressionismo abstrato americano. Vai dizer que, de alguma maneira, as vanguardas europeias ficam conhecidas, então, como vanguardas históricas. As vanguardas latino-americanas serão consideradas como tardias em relação a essas vanguardas históricas, e, muito recentemente, foi possível considerar que os artistas latino-americanos dos anos 50, 60 em diante usaram dessas ferramentas, como se abrissem uma caixa de ferramentas e livremente as recombinassem, sem pudor, sem culpa e sem necessidade de se reportarem a esse zero da história. Quando você deixa de pensar a obra de arte enquanto forma, vai dizer, enquanto autonomia, porque o que está pressuposto aí é que a obra é uma estrutura, e dos modelos linguísticos toma-se a ideia de uma estrutura imanente que se explica por si mesma. A ideia do tout se tient, de Saussure, né, em relação à linguagem. Tudo está amarrado no interior da própria obra e não haveria nada externo a ela. Eu diria que, em grande parte, os sintomas de uma arte contemporânea e não mais moderna passam pela renúncia a contemplar a arte como forma e a entendê-la como força. Se a arte é entendida como força, ela é luta. Ela é força contra força, porque quando alguma coisa é uma força, sempre tem uma outra força que funciona em sentido contrário. E é desse confronto de força contra força que surge o contato. Toda a reflexão, digamos assim, de um segundo momento desconstrutivo, tanto em Derrida como fundamentalmente em Jean-Luc Nancy, é uma reflexão sobre o contato, vai dizer, sobre uma sensibilidade do da comparação e do comparecimento.
Vai dizer, desaparece a ideia do comum, do comunismo, mas surge o indispensável comparecimento das forças em confronto. É isso que define o contemporâneo. E se alguma coisa a gente reconhece no trabalho da Juliana, é essa questão que você diz, nos toca. Nos toca porque justamente não é uma obra criada a partir da estética da forma, e sim da aesthesis da arte. Não é a estética do belo, e sim a aesthesis, vai dizer, o contato da arte. De que maneira a arte me interroga, me interpela, me toca. Toda a reflexão que Juliana faz com as cascas de tinta das casas por onde ela morou, aquele cubo de cristal que temos aqui na sala ao lado, onde se acumulam como planos as várias camadas de tinta que foram cobrindo as paredes das casas, das suas moradias sucessivas, é isso. Não? É uma reflexão sobre a história como um palimpsesto. Camadas sucessivas. O olhar dela como artista, as constitui numa força. De Duberman não faz outra coisa quando escreve Écorce. Ou seja, aquilo que seria o mais externo acaba sendo o mais interno. Não é apenas Kafka, não é apenas a barata. Né? É também aquilo que não teria relevância social, que passa a ser o mais exposto da nossa sociedade. Mas a primeira vez que eu vi nessa exposição dos livros, dos cupins aqui mesmo no Badesque, eu falei para a Juliana que me lembrava muito a crônica do Machado de Assis, o autor de si mesmo, que é a história, né, acho que é um casal até gaúcho, né, um casal gaúcho, eu acho, que tinha um filho, esse filho berrava muito, e eles puseram o filho pro galinheiro. E a criança foi bicada. Isso é verdade, foi um fato mesmo que aconteceu. Ela foi bicada. Então, assim, e daí o conto do Machado de Assis, ele continua assim, com a história do Schopenhauer. Então, foi os pais que se conheceram, porque se conheceram e se namoraram, deram para a criança a chance dele vir ao mundo. Porque ele mesmo não tinha pedido para vir ao mundo. Mas assim, ele que, na verdade, assim, ele que fez os pais se encontrarem para ele poder vir ao mundo e, na verdade, ele acabar morrendo picado pelas galinhas. Então, assim, pensando nisso e pensando também no trabalho do Oliveau, dessa arte combinatória, né? Eu sempre vi o trabalho da Juliana, a questão dos cupins, como esse ator que recombinava o texto. E que recombinavam sentidos. E essa ideia também de que o livro é um livro infinito, porque ele sempre tem essas várias recombinações e essas várias topografias, esses vários cortes. É um livro de areia. E hoje, vendo de novo, e o que eu me indagava do trabalho da Juliana era esse pulo que ela dava do cupim nos livros nesse sentido, nessas camadas de sentidos que iam sendo destruídas e construídas ao mesmo tempo, para os mapas. Então, dessas topografias, dessas toponímias. E eu queria saber se para a Juliana era consciente que o livro chamava para essa quase volume
isometria, como se fosse uma perspectiva aérea, assim, de um atol. Porque tem a questão dos mapas. E esse mapa é uma tentativa de vamos dizer assim, de recombinação desses sentidos, mas assim, geográfica quase. Diga, Juliana. Era consciente ou não era consciente? Confesse. Um pouco sim, um pouco não. Um pouco sim, um pouco não. Sim, eu acho que quem conhece essa questão dos mapas é bem forte. Segundo grau eu fiz estradas na escola técnica, trabalhamos muito com os mapas, com as curvas de nível, isso lá nos anos 80, não tinha computador, então era tudo manual, a gente desenhava. Depois eu fiz engenharia, voltei para as estradas e mapas e linhas de as curvas de nível, e eu acho que a primeira vez que eu abri, porque foi no início dos anos 2000, quando eu encontrei os primeiros livros que eu abri, porque eu acho que o que eu vi foram mapas, realmente, porque quando o cupim vai comendo, se vocês olharem, acho que tem naquela vitrine lá alguns livros, assim, ele vai comendo, cada página é uma cota, é um nível, então às vezes eles comem assim, então ele descreve um relevo mesmo, né, visto de cima, e eu acho que a memória da gente, ela vai, ao mesmo tempo ali que eu estou pintando, desenhando, trabalhando com essa questão do desenho, da matéria e tal, as questões vão vindo simultaneamente, né? E daí a gente começa a ver o mundo se matando pelas, né, disputa de fronteiras e de espaços e refugiados se jogando nos mares e... Então, eu acho que na hora do produzir, todo o pensamento vai se sobrepondo e as coisas vão vindo, né? Mas, com certeza, essa coisa de mapa em mim é bem forte. Que foi exatamente quando eu estava no segundo grau que eu comecei a desenhar e que daí a Rosângela mostrou os desenhos dos anos 80 em que aparecem essas curvas de nível, porque eu fazia a madeira toda desenhada com as curvas, o pontilhado também, que agora ele aparece nas perfurações. Então, com certeza, Yara. Acho que eu vou olhando, a memória vai me trazendo ideias, imagens, e eu vou brincando em cima do material, dos livros, das páginas, das madeiras, do bordado, da perfuração. Eu vou botando tudo junto. Agora eu vou fazer a pergunta se foi consciente ou não foi consciente para o Raul, Yara, porque ele fala do Inácio de Loyola, que a gente sabe, criou a congregação dos jesuítas, né? E esse é um ato fundacional que tem a ver com a colonização do Novo Mundo, né? E, na verdade, a Juliana, falando agora, me dei conta, o ato fundacional para ela fazer essas curvas de níveis é onde o cupim entra. Ali tem um epicentro e as curvas de nível dela vão todas se desdobrando, reverberando a partir desse ato fundacional do cupim. É mesmo assim uma coisa de ir atrás dessa história da colonização do cupim. Que legal que é isso, né? A gente vai descobrindo novas possibilidades para pensar. Agora mesmo que o negócio do barroco fica interessante e ganha uma nova camada. Nesse sentido, eu diria que talvez a pergunta pela consciência é uma pergunta irrelevante. Para o crítico não tem que ter nenhuma relevância se um artista leu, não leu, sabia, não sabia, se propôs ou se deixou de propor tal ou qual coisa, né? Porque o importante é como o crítico lê. Como o crítico lê para além do dado biográfico, se o artista leu, conheceu, viajou, visitou, blá, 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 blá. Eu diria, a questão dos mapas é a questão da tradução. Um mapa é uma tradução. Já sabemos, a partir do relato borgiano, o mapa é a coisa mais inútil do mundo. Ou ela é reduzida, ou não serve para coisa nenhuma. Se o mapa for do tamanho do mundo, não serve.
Ou seja, o mapa tem que ser uma redução. Porque só sendo uma redução, isto é, uma tradução, nos é útil. Se ele for do tamanho do mundo, não serve para nada. É impraticável, não podemos transportá-lo, etc, etc, etc. Ou seja, que o mapa é necessário e expletivo, como toda a tradução. E toda a nossa cultura, 80%, 90% da nossa cultura é tradução. Quantos de nós lemos grego, ou lemos latim, ou sânscrito, ou escandinavo, ou yiddish, ou etc, etc. Ou seja, que o que sabemos, o sabemos a partir de traduções. E o fato dessas traduções serem fundamentalmente figuras encarnadas na vida, que lhes dá entidade. Na mesma época em que Derrida estava desenvolvendo a sua gramatologia, um poeta, Michel Deguy, e uma, então, jovem filósofa, vamos tirar as contas, é de 47, ou seja, em 67, 30 anos. Bárbara Cassan, começam a desenvolver a dificuldade da tradução. Traduzem Hölderlin, traduzem Dante, traduzem Góngora ao francês. Parece que se colocam o desafio de como traduzir Dante ao francês. O desafio seria tornar mais explícito, tornar mais prosaico ou intervir no texto. Então, se pegamos a tradução que eles fazem, é uma tradução que tira muito proveito dos brancos e dos cortes. Vai dizer que, em vez de respeitar a duração dos versos, cortam esses versos, dispondo eles graficamente na página, vai dizer que usam da exploração do branco de extração malarmaica, porque aí eles conseguem resgatar uma dicção francesa de Dante. Dante, 1200, em 1966, quando essa experiência é feita. Ou seja, que traduzir é sempre uma potencialização do falso que, no entanto, nos devolve a verdade com uma iridescência muito mais intensa do que qualquer explicação descritiva, racional, empírica, historicista, o que não me tem. Esse é o paradoxo com que constantemente a gente lida, né? E teus mapas são isso. As linhas vermelhas são isso. Né? Das montagens disparatadas surge a linha da história. A linha vermelha é a linha da história. Ou seja, a reconstrução do tempo surge da possibilidade de montarmos disparatadamente os fragmentos. Mais alguém? Eu só queria falar que eu acho que o mapa é uma relação entre o espaço físico... O que é tradução? O que é tradução? É relação ou não é nada? Se a tradução não é relação, não é nada, não serve para coisa nenhuma. Ou seja, que a tradução é fundamentalmente um rizoma que coloca em contato experiências diferentes, línguas diferentes. Ou seja, que não existe tradução de uma língua para outra. Ou seja, caderno se diz book ou qualquer outra coisa. Cadeira é chaise e não outra coisa. Os geógrafos em Paris e os exploradores entre China e Rússia, tentando fazer com que um mapa seja construído simultaneamente pelas informações em pontos diferentes do planeta. Que nem o Latour fala do Perus, que vai tentar fazer isso viajando e que manda as informações para esse centro, e esse centro tenta fazer esse mapa
foi incluído no mapa deles, desses povos. Então, assim, para mim, o mapa é uma relação, é uma tentativa até abstrata de colocar o que é esses cortes da topografia, esses cortes de níveis, numa relação abstrata, numa representação abstrata, mas que as pessoas possam fazer ainda essa relação entre essa leitura abstrata e a costa de determinado país, por exemplo. Mas você vê que incrível, porque no momento que ele é comido, muda toda a relação. A relação se torna falsa, né? No momento em que ele é comido, a relação se torna falsa. Não, ela já não... O ponto de onde ele tentou levantar, não. Quer dizer, não é questão de falso ou verdadeiro. Quer dizer, o mapa até hoje é discutido, né? Mas eu acho que talvez o mais importante desse mapa é o fato dele ter sido comido em algum momento. Ali não fala isso, justamente. Mas o que o autor fala nisso é redes de colaboração. Mas eu acho que você tá falando uma coisa que o professor Raul também mencionou agora, que é justamente a questão da tradução, essa proximidade da tradução e do mapa a partir de um artifício que se monta. E que, como a aula dele, é algo que está sempre a partir de uma disputa de forças, né? Quer dizer, o exemplo que o professor dá da tradução do Dante a partir dos versos do Mallarmé, né? Que é como que você usa o branco da página para pensar o Dante em francês, né? Quer dizer, é impossível você fazer um mapa porque ele foi comido. Ali o Dante está sendo comido. Você está entendendo? É impossível ter uma leitura única dos trabalhos. Sim, claro. A nossa sociedade está condenada à morte. Apenas 30% de crianças foi vacinada contra a poliomielite. Isso pode ser separado da ideia de terraplanismo? Por que as pessoas não se vacinam? Porque tem outro mapa na cabeça. As relações e correlações que cada um dos sujeitos consegue fazer hoje em dia é muito mais precária e efêmera do que pode sonhar a nossa vã filosofia. Ju, podíamos falar também que teus mapas não foram todos baseados nos mapas tal como eles são no Atlas, digamos assim, né? Mas que tu inventaste lugares também, né? Inventou fronteiras, territórios. Sim, aquela obra grande lá, eu só peguei os mapas e fiz eu aglomerei de uma forma aleatória, né? Criou uma outra possibilidade de mapa. Uma forma aleatória. Não me preocupando com a relação. E ao fazer isso, problematizou a questão dos territórios no contemporâneo, né? As invasões, as ambições, ao desejo de redefinir fronteiras. O teu mapa na invenção de fronteiras não deixa de ser uma grande vanitas, né? Porque toda essa luta para... O que é a loucura de invadir fronteiras? Hoje a gente está assistindo isso. Bom, se a gente não tem mais perguntas, podemos desejar a todos bons sonhos. Eu tenho só bons sonhos. Eu tenho por só favor. mas assim, não tem nada... É outra coisa que eu vou falar, né? Só para me explicar. Não vou entrar nesse nível de vocês não, tá? Mas eu só queria comentar que a gente vai fazer visita guiada, a gente pretende fazer visita guiada aqui. E eu queria só reforçar o que o Raul comentou, de uma certa forma também, a Bianca, em relação aos espaços. Eu também não sei o que fazer, mas vou jogar esse apelo aqui para que a gente pense junto de que forma a gente consegue mudar
esse sistema na cidade que tem todo um discurso de cidade turística, etc, e os nossos museus no centro histórico fecham. Isso, assim, é inconcebível, é uma vergonha, eu acho uma vergonha. E, inclusive, para a nossa visita guiada, os horários são super reduzidos, e aí não tem a ver com a fundação especificamente, mas é a questão de poder público, em vários níveis, né? E então eu deixo só também um pouco esse desabafo e essa questão aí para as pessoas pensarem, porque eu acho que a responsabilidade é de todo mundo também. Acho que a gente tem que fazer alguma coisa, eu não sei o que, mas alguma coisa precisa para mudar, gente. Porque... Simone, é uma questão de poder público mesmo, porque o esforço que a Juliana fez na montagem dessa exposição, o que ela trabalhou em termos de fazer a produção, de fazer, claro, o Denilson sempre esteve aqui dando todo o apoio que ele pode, mas em muitas coisas ele fica limitado justamente por essa instância de poder público, né? Então, é uma questão que a gente precisa exigir do poder público mesmo, cada vez mais, sabe? E falar, talvez só falar sobre isso já é um passo, já é algo que a gente está aqui num espaço institucional e falar, olha, aqui não está suficiente. A gente precisa mudar, a gente precisa de pessoas capacitadas para gerenciar isso, sabe? Em esferas mais altas. A gente tem pessoas na cidade com muita trajetória, pessoas com muito potencial. E a gente vê que quem está ocupando os espaços não são essas pessoas, né? A gente tem que cobrar isso. Eu vejo a Juliana, uma artista com uma trajetória que ela tem, ela deveria chegar num espaço e ter tudo dado para ela. Simplesmente fazer o que ela tem que fazer, que é o trabalho dela, não ficar indo atrás de produção, de impressão, de não sei o quê, de captar recurso, de não sei o quê, sabe? Vamos parar com isso, vamos se profissionalizar. A gente está de sacanagem, está de brincadeira com os nossos artistas. Há muito tempo. Parabéns, Juliana, por tudo que você fez. A gente veio aqui, sabe, de coração. De coração, ninguém foi pago. Né? A gente foi apostando. Então, assim, e fomos apostando porque a gente sabe do seu valor, a gente sabe o quanto você batalha, o quanto seu trabalho é potente. Né? Então, assim, mas isso tem que mudar. Essa situação não pode continuar. Eu acho que falar isso é importante. E é importante que isso reverbere para que... Sim, quando a gente começou o trabalho, até eu comentei, eu acho que não sei se foi com o Raul um dia que deu uma carona. A gente está num momento bem complicado, né? Os apoios são cada vez mais escassos, as instituições, nós estamos com o MASC fechado por causa de umas goteiras, pelo amor de Deus. E a fundação faz o que consegue, não é fácil. E nós artistas, a gente fica ali entre faz sem condições ou não faz. Mas para o poder público, eu acho que o que eles querem mesmo é que a gente não faça, que a arte não exista. Então, assim, eu acho que fazer essa exposição, eu acho que é uma resistência. Nós existimos, a gente quer um espaço, quer as melhorias e a gente... Porque também, se a gente se fecha no ateliê, os artistas, as coisas não acontecem e é o que eles querem. Então, não. Eu confesso que chegou ali dezembro, janeiro, eu falei quase com a Rô, né? Será que vamos fazer assim? Deu medo, porque eu vi o tamanho, a casa, né, para uma individual, ela é grande, para um artista. E como eu já comentei, o projeto não foi contemplado no edital, então a gente já sabia que ia ter algumas limitações. Mas a gente resolveu encarar. Foi difícil, mas sobrevivemos, e eu acho que é um momento disso, de a gente falar sobre isso e o que podemos fazer, e eu acho que a minha posição sempre foi não desistir. Com todas as dificuldades, eu acredito que vai melhorar se todos... Tem que ter uma profissionalização, e é urgente, porque também a gente não pode viver de captar. Não é a nossa função ficar captando. Complicado captar. Né? Então, a gente tem que ter uma profissionalização com espaços, instituições que funcionem e que tenham recurso, que chegue na mão do artista, daquele que está produzindo. Não pode ficar trabalhando de graça. Não está expondo para vender, está expondo para poder ter
experimentar, para poder desconstruir. A exposição não é uma venda. Não é como para isso tem uma galeria de arte. Você põe lá, você sabe que você vai botar o trabalho para vender. Mas os espaços institucionais têm que ser espaços que permitam a experimentação do artista. Que ele ouse, que ele experimente, que ele pense. Só que eu gostaria. Pode falar primeiro, mas só para não perder também o gancho do que a colega falou, gente. Porque senão depois passa um pouco assim. A Fundação Cultural Badeschi, realmente ela funciona de segunda a sexta, horário comercial, é bem complicado, concordo com ela. Mas a gente trabalha através de agendamento. O Coelho falou que a gente se agendar, a gente vem. Eu, pessoalmente, vou falar pessoalmente, né? Para mim me deslocar, às vezes, até a Fundação num sábado, né, que, imagina, eu estou aqui de segunda a sexta e disponível das 8 da manhã a tal hora. Para mim vir no sábado aqui vir 2, 3 pessoas é complicado, porque a gente também quer ficar com a família, também quer trabalhar. Então falta investimento. Só que os locais, como você falou, tem que ser falado, tem. Mas aqui é de nós para nós mesmos. Eu participei do Conselho de Políticas Públicas, Conselho Municipal de Cultura, e eu estou há 15 anos de agente cultural. A última reunião do Conselho de Artes Visuais tinha 2 ou 3 artistas para poder ir lá discutir sobre as políticas públicas. Como que esses recursos vão chegar? Como que os espaços vão ficar abertos? Então, eu quero convidá-los a participar. Hoje eu recebi no Conselho de Arte e Educação, no qual eu faço parte ainda, o pedido, porque não tinha ninguém para assumir a cadeira no Conselho de Cultura, que precisava de pessoas que fossem lá discutir a arte e a educação, aonde quer que os espaços vão ficar abertos. Como é que a gente vai brigar por espaços funcionais se aonde se faz as políticas não tem representantes? Então eu quero convidá-los a participar das políticas públicas para poder mudar esse quadro. Porque não é aqui dentro da Fundação que vai acontecer a mudança. Aqui é um lugar onde a gente está aqui na resistência para que o espaço fique aberto, para que tenha recurso. Não é o que a gente espera, mas é o que a gente tem hoje. Eu falo do Prolabore, por exemplo, R$ 1.800. Poxa, eu acho pouco, concordo, mas é o maior Prolabore de Florianópolis hoje. Então, como é que eu vou chegar para uma agência de fomento e falar, olha, eu quero aumentar o Prolabore se eu não tenho parâmetros para discutir? E falar, olha, o Pelá está pagando 5 mil, vamos pagar quanto aqui? Mas não tem, é o maior. Os únicos espaços que estão pagando é a Fundação Cultural Badeschi, que é a Assembleia Legislativa. Nenhum outro espaço está pagando artista. Nenhum outro espaço está incentivando pesquisa. As pesquisas estão somente dentro das universidades, não existe centro de pesquisas. Então, é muita briga, é muita luta, e eu convido todos a vir junto. Né? Eu tive minha fase dentro do Conselho de Cultura, hoje não faço parte, mas tenho contatos, estou no Conselho. Mas realmente, e através de agendamento, se vocês quiserem visitar os sábados, fazer um grupo, entre em contato com a Fundação, agende a visita, que daí sim eu sei que eu vou vir aqui e vou ter um público para abrir a Fundação. Agora, me deslocar, deixar de estar com meu filho, às vezes, para vir aqui e receber uma pessoa, 2, é complicado, gente. Esse espaço já funcionou aos sábados e as pessoas não vinham. Então, a gente sabe as exposições. Nossa, Juliana, parabéns mesmo, porque foi de encher os olhos dessa casa cheia, lotada, pessoas se esbarrando no corredor. Queria que fosse todas as aberturas assim, queria que todos os eventos fossem assim. Então eu vim aqui só porque eu estou ouvindo aqui atrás, né, e vendo e falando, poxa, eu estou aqui dentro. A Juliana, ela vai ficar 50 dias, daqui a pouco tem outro artista, vai trazer outras visões, outros problemas, depois vai embora de novo. E eu vou ficando e ouvindo todo mundo. E eu ouço, eu vejo vocês falando, e eu concordo com vocês. Mas eu também sinto falta de participação nas políticas públicas. Então é um convite, um timato a vocês para que participem desse cenário. Vão no Conselho de Artes Visuais do Conselho Municipal de Cultura, participem, ouçam os problemas que estão lá, porque quem está gerindo a arte e educação são comissionados. E comissionados vai fazer aquilo que a prefeitura quer e não o que nós precisamos. Só isso, por favor, desculpa o desabafo, mas é que a gente fica aqui, que quem está atrás das cortinas tem uma visão um pouco diferente de quem só vê o espetáculo, né? Então, era só isso. Obrigado pela voz. Então, só contando um fato, que a gente fez uma viagem
cultural, né, no eixo São Paulo, direto São Paulo. Depois de visitar o Centro Cultural Banco do Brasil, o Centro Cultural Itaú, a gente no ônibus estava comentando, puxa, por que Porto Alegre tem Centro Cultural Banco do Brasil, Paraná tem, né? Por que Florianópolis não tem um Centro Cultural Banco do Brasil, um Centro Cultural Itaú Cultural, né? Então, eu vejo essa indignação, né, na sua fala assim, sobre isso, e que a gente, muitas vezes, a gente sente, fala, mas depois a gente não vai agir. Porque nesse dia, no ônibus, estava todo mundo indignado de ver tanta coisa linda, bem feita, bem montada e tal, e nós aqui, né, sem essa estrutura mínima, né, do poder privado, já estou falando do privado, né, nem é do público, mas do privado aqui, né? Quem que está apostando, né, em Florianópolis, Santa Catarina? No táxi que me trouxe até aqui, tinha 2 pequenos afiches que diziam que o Estado estava num processo de crescimento imparável, porque 4,2 bilhões de reais tinham sido investidos em obra pública. Enquanto a gestão da coisa pública continuar a ser confundida com construção de estradas, vamos ter a arte que temos, de segunda a sexta-feira, da 1h30 às 7 da noite. É isso. Cidadania. Isso se chama cidadania. Enquanto a gente não ocupar esses espaços e reivindicar da gestão pública aquilo que é nosso, a população vai continuar inerte, sem ser deslocada como deveria estar sendo. Eu concordo, um problema muito complexo, mas passa justamente por como nos pensamos como sujeitos da polis. Qual é o nosso potencial, né? Pessoal, boa noite. Mais uma vez, a todos, então. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Isso de quem é? Da Rosângela, não? Da Rosângela? A Juliana trouxe para entregar para você. Ah, tá. Eu não tenho. Eu não tenho. Então é isso. Tá. Então já. Não tenho sim, eu não tenho. Esse é o número. Não, eu vi, mas não me lembro se eu tenho. Mas fica com ele. Se eu não tiver, Eu depois peguei para fazer o projeto do folder. Eu sei que eu folhei, mas eu não me lembro se eu fiquei com ele. 46. Obrigado. Obrigada. 46. Vamos lá. Bom, mas pelo menos que se agita um pouco, né? Ô Ju, já falei, qualquer projeto. Porque não é apenas o Badesp, é a mesmíssima situação em toda parte. Né? Obrigada por ter vindo, tá?